Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Então, depois de um longo tempo, eu voltei a gravar vídeos aqui para o YouTube. Se vocês repararem, não existe mais aquela estrutura de cenário que você estava acostumado a ver nos vídeos e eu vou te explicar por que da ausência e por que essa improvisação. Bom, depois do último vídeo, muitas coisas particulares aconteceram em minha vida e eu tive que fazer uma mudança muito grande. Uma das grandes mudanças é que eu mudei de país. Eu agora não moro mais no Brasil, eu moro nos Estados Unidos. Então toda aquela estrutura que você estava acostumado a ver não existe aqui ainda. Como vocês podem verificar, eu estou no meu quarto. Mas eu precisava voltar para conversar com vocês e eu precisava muito falar sobre o tema do vídeo de hoje. Mas antes de começar a falar sobre o vídeo de hoje, eu gostaria de lhe dar as boas-vindas ao canal Entendi. O meu nome é Sandro de Souza. Já que você já está aqui, você já chegou a esse vídeo, seja bem-vindo. Aproveita, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos para que você receba uma notificação todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo, beleza? Então, deixa de conversa, apresentações já feitas, vamos para o assunto do vídeo de hoje. Estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade, ou pelo menos na história recente da humanidade. E eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Covid-19 ou coronavírus. A sua vida mudou, a minha vida mudou, a vida de todo mundo mudou por causa da presença desse vírus que tem afetado e infelizmente tem levado à morte uma quantidade muito grande de pessoas. Vamos entender um pouquinho o que é o coronavírus. O Covid-19, do inglês Coronavirus Disease 2019, é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, ou seja, a SARS-CoV-2. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade em respirar. Cerca de 80% dos casos confirmados são ligeiramente ou assintomáticos e a maioria recupera sem sequelas. No entanto, 15% são infecções graves que necessitam de oxigênio e 5% são infecções muito graves que necessitam de ventilação assistida em ambiente hospitalar. Os casos mais graves podem evoluir para pneumonia grave, com insuficiência respiratória grave, falência de vários órgãos e, infelizmente, a morte. A doença transmite-se através das gotículas produzidas nas vias respiratórias das pessoas infectadas. Ao espirrar ou tossir, estas gotículas podem ser inaladas ou atingir diretamente a boca, nariz ou olhos de pessoas em contato próximo. Por isso, a recomendação do distanciamento social, ou seja, para que as pessoas não fiquem muito próximas às outras, para evitar o contato direto com as gotículas expelidas. O uso das máscaras servem justamente para evitar que você, ao produzir tais gotículas, não atinja as pessoas e os objetos. Estas gotículas podem também depositar-se em objetos e superfícies próximas, que podem infectar quem nelas toque e leve a mão aos olhos, nariz ou boca, embora esta forma de transmissão seja menos comum. Por esse motivo, como não é possível desinfectar todos os objetos à nossa volta e nos locais públicos, é recomendado que ao sair você use luvas, que devem ser descartadas com cuidado ao chegar em casa. Roupas e calçados também devem ser deixados em local seguro para a posterior higienização. O tempo de sobrevida do vírus nos objetos vai depender do tipo de material que esse objeto é composto. Por exemplo, quando nós falamos de uma estrutura de papelão, o vírus dura em média 24 horas. Agora, se essa estrutura for de plástico, alguns tipos de tecido ou aço, o vírus pode resistir a até 72 horas, ou seja, 3 dias de sobrevida.
Um outro aspecto que nós precisamos compreender é a virulência, ou seja, a força ao qual o vírus consegue infectar uma pessoa. Logo, não é só o tempo de sobrevida, mas a força que esse vírus tem para infectar as pessoas. Quanto maior o tempo, menor a virulência. Assim, o vírus pode até durar 3 dias ou mais em uma superfície, porém a sua virulência será menor e a capacidade de infectar alguém será também diminuída. Agora, nós precisamos entender o que a obesidade tem a ver com isso, ou seja, qual a relação da obesidade com o Covid-19. Por que a obesidade é considerada uma das comorbidades afetando e agravando as pessoas que foram infectadas pelo vírus? Mas para isso, precisamos entender primeiro qual é o conceito de obesidade. A OMS define a obesidade como uma condição crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura que traz repercussões à saúde. A partir dessa definição da OMS, a gente poderia se perguntar: seria então a obesidade uma doença? Eu digo para você que sim, a obesidade é uma doença. E agora a gente precisa ter muito cuidado com esse tema porque é um assunto extremamente complexo. Existem diversos vieses, tanto no aspecto filosófico, no aspecto antropológico, como também no aspecto técnico-científico, que vão falar sobre a obesidade. A nossa discussão aqui vai se resumir apenas ao aspecto técnico-científico voltado para a saúde. A 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, traz no item E, relacionado às doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, no número 66, a obesidade, como vocês podem ver na imagem. E quais seriam os critérios para classificar os indivíduos com a obesidade? Para isso, é preciso que a gente entenda que a OMS determina alguns aspectos, alguns parâmetros que vão levar o indivíduo a ficar classificado como obesidade. Um desses aspectos é o IMC, ou seja, o Índice de Massa Corporal, que vai ser encontrado a partir da divisão do peso do indivíduo pela sua estatura elevada ao quadrado. Logo, essa classificação vai chegar a um número e pessoas com um resultado de 25 até 29,9 serão pessoas consideradas com sobrepeso. Agora, precisamos entender quais os critérios adotados para o diagnóstico da obesidade. Para isso, vamos usar as referências da OMS, ou seja, da Organização Mundial de Saúde, e da ABESO, Associação Brasileira de Obesidade, que publica um documento chamado de Diretrizes Brasileiras da Obesidade. Para esses dois documentos, é considerado um indivíduo obeso aquele que tem o IMC maior ou igual a 30. Mas você poderia se perguntar, não seria o IMC um critério muito pobre ou único para classificar os indivíduos com obesidade? É verdade, por isso que um outro critério também é adotado e é a circunferência abdominal. Logo, um outro critério obrigatório seria a obesidade visceral, medido através da circunferência abdominal. Porém, isso pode variar de acordo com a etnia. Assim, sul-americanos, pessoas que residem na América Central, sul-asiáticos e chineses são considerados obesos aqueles que tiverem, no caso dos homens, circunferência abdominal maior ou igual a 90 centímetros. Já as mulheres, circunferência abdominal maior ou igual a 80 centímetros. E agora a gente precisa entender qual é a origem da obesidade, ou seja, qual é a sua etiologia. É importante que você saiba que a obesidade é um problema multifatorial. Logo, eu não tenho apenas uma origem, eu tenho diversas origens que podem ser observadas de forma isolada ou até sobrepostas. Logo, vocês podem ver na imagem que está aparecendo aí para vocês que a etiologia da obesidade está relacionada diretamente com o aumento da ingestão calórica e os baixos níveis de atividade física.
Esses são os principais aspectos, os principais motivos causadores da obesidade, mas não são os únicos. Nós temos também outros causadores, como por exemplo a genética, o estresse, a diminuição do tabagismo, a poluição, entre outros aspectos. É importante que a gente entenda que a obesidade é um problema mundial. No mundo todo, segundo o estudo do Lancet, publicado em 2016, 266 milhões de homens são considerados obesos e nós teríamos aí 375 mulheres, sendo no total 641 milhões de pessoas com obesidade. Esses números afetam consideravelmente a economia de cada país. Só o Brasil, a obesidade já custou 2,4% do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto do país. Mas os números não são preocupantes apenas por causa da obesidade vista de forma isolada. É preciso entender que a obesidade está relacionada com o surgimento de diversas outras doenças metabólicas, como, por exemplo, a hipertensão arterial, o diabetes, a síndrome metabólica, algumas doenças articulares. Então, a obesidade ela é uma comorbidade de forma isolada e ela influencia no surgimento de outras doenças. E é aí que a obesidade entra como uma comorbidade afetando e agravando as pessoas com Covid-19. Para isso, é preciso que a gente entenda que nós temos, então, duas pandemias acontecendo. A pandemia do Covid-19, do coronavírus, e a pandemia da obesidade. Quando a gente compara os quadros da obesidade mundial e os quadros do Covid-19, a gente observa que o mundo todo é afetado pelos dois problemas. E aí você pode se perguntar, mas por que a obesidade é considerada uma comorbidade? Primeiro, você precisa entender o que seria uma comorbidade. Qualquer quadro clínico que afeta a normalidade clínica do indivíduo é considerado uma comorbidade. Então, por exemplo, a hipertensão, o diabetes são considerados também comorbidades porque afetam o quadro clínico do indivíduo, o quadro de normalidade desse indivíduo. A obesidade, assim como a hipertensão, o diabetes ou qualquer doença que baixe a imunidade, pode ser fator de risco para desenvolver uma pneumonia ou qualquer outra infecção respiratória, e é aí que ela influencia no agravamento das pessoas com Covid-19. Além disso, a obesidade causa um agravamento dos problemas respiratórios porque o indivíduo, ao respirar, ele exige muito da musculatura respiratória e do diafragma. Isso agora, em um indivíduo obeso, o músculo respiratório e o diafragma precisam fazer um esforço muito grande para expandir toda a cavidade torácica. E isso leva essa musculatura a uma fadiga, agravando o caso dos indivíduos com uma insuficiência respiratória. Um outro aspecto também muito importante que agrava a situação das pessoas com obesidade é devido à estrutura adequada para receber essas pessoas. Pessoas com obesidade, de uma forma geral, são pessoas que possuem uma grande estrutura corporal. Então, nem todos os lugares possuem macas adequadas, possuem formas de deslocar essa pessoa de maneira adequada, possuem camas adequadas, roupas adequadas para receber essas pessoas, o que também agrava a situação desses indivíduos. Bom, pessoal, falar sobre obesidade é algo extremamente complexo e merece uma discussão muito mais profunda. Por quê? Porque existem diversos vieses, como eu já comentei com você. A gente aqui está trazendo apenas o viés técnico-científico. Então, quando a gente trata a obesidade como um problema de saúde pública, é pensando no lado médico, pensando no lado da saúde. As discussões a respeito dos aspectos filosóficos vão ficar para o outro vídeo. Não é o nosso objetivo tratar disso aqui. Bom, pessoal, era esse bate-papo que eu queria ter com vocês nesse vídeo. Se você gostou de tudo que nós conversamos aqui, deixa o seu like, isso é muito importante para que o canal cresça. Uma outra coisa que eu quero te pedir é que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos.
É importante que todos tenham acesso a esse tipo de informação. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Foram influenciados, sofreram estamos vivendo. E é aí que a gente começa. E é aí que a gente agora vai falar